Sejam todos bem-vindos a mais uma avaliação de pneumatologia. Estamos aqui para falar acerca desta matéria tão poderosa que fala a respeito do Espírito Santo de Deus. E hoje a nossa correção daquilo que foi aplicado na sala de aula, nós temos aqui praticamente 18 perguntas de suma importância para o seu crescimento. Então, a primeira pergunta dentro da matéria de pneumatologia é esta: qual o significado da palavra pneumatologia? Qual que é o significado da palavra pneumatologia? O significado desta palavra é a doutrina da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, pneumatologia é a ciência que estuda sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, que nós colocamos na teologia como a terceira pessoa da Trindade. Lembro, senhores, a Bíblia tem 3 ministérios: o ministério do Pai, o ministério do Filho e o ministério do Espírito Santo de Deus. O ministério do Pai começa em Gênesis capítulo 1 e termina em Malaquias capítulo 4. O ministério do Deus Filho, que é Jesus, começa em Mateus capítulo 1 e termina em Atos capítulo 1. O ministério do Deus Espírito começa em Atos capítulo 2 e termina nas cartas de revelação do Apocalipse. Por isto que a matéria de pneumatologia significa a doutrina da pessoa do Espírito Santo de Deus. Segunda pergunta: os dons do Espírito são divididos em 3 classificações. Quais são eles? Vamos lá. Nós temos 9 dons espirituais e 3 categorias. A primeira categoria é a categoria das revelações. A segunda categoria é a categoria do poder. E a terceira categoria é a categoria da inspiração. Anote isto: categoria da revelação vem o dom do saber, que é a palavra de sabedoria, o dom da ciência, que é o dom da revelação, e o dom de discernimento de espíritos, que também é uma revelação para discernir os espíritos, se é do homem, se é de Deus ou se é do maligno. A segunda categoria é a categoria do poder, é o dom da fé, é os dons de curar e é o dom de operação de maravilha. A terceira categoria da inspiração começa com o dom da profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Vamos para a terceira pergunta da avaliação. A terceira pergunta: qual o dom do Espírito Santo é dado para proteger a igreja? Que dom do Espírito Santo é dado para proteger a igreja? É a terceira pergunta. Então vamos lá. O dom que o Espírito Santo concede para a igreja para proteger contra os falsos profetas, contra os falsos pastores, é o dom de discernimento de espíritos. Então, o dom de discernimento de espírito vai proteger a igreja dos falsos profetas. Quarta pergunta: quem criou o Espírito Santo? O Espírito Santo não foi criado. O Espírito Santo, ele é Deus. A mesma natureza divina do Pai, do Filho, também é do Espírito Santo de Deus. Lembre que os 3 são um. É um só Deus que manifesta em 3 pessoas distintas. Esta é o mistério da Trindade Santíssima. Quinta pergunta: qual o nome da igreja que Paulo fala acerca dos dons espirituais? Qual o nome da igreja que Paulo fala acerca dos dons espirituais? É a igreja de Coríntios. Se você colocou Coríntios, está certíssimo. A sexta pergunta: cite 5 tipos de operação de maravilhas. Apenas 5, mas a Bíblia é cheia de operação de maravilhas. Jesus, por exemplo, começou seu ministério com o dom de operação de maravilhas, transformando a água em vinho, isto é, operação de maravilha. Josué 10, versículo 12,
Quando o profeta disse: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon, o sol parou, porque o profeta usou o dom de operação de maravilhas. O sol e a terra, tudo parou, porque o profeta orou a Deus. Lembra de Elias? Elias orou e o fogo desceu, operação de maravilhas. 1 Reis 17, Elias disse: Tão certo como vive o Senhor, cuja face eu estou, nem orvalho nem chuva haverá em Israel, senão segundo a minha palavra. Também ele usou o dom de operação de maravilhas e não houve chuva sobre a face de Israel. Outro grande exemplo que a Bíblia diz sobre o dom de operação de maravilha é Atos capítulo 5, versículo 15. Diz que Pedro passava e os milagres aconteciam quando as pessoas tocavam apenas na sombra de Pedro. A sombra de Pedro ali, as pessoas recebiam os milagres e as maravilhas da parte de Deus. Nós vemos quando Moisés abriu o Mar Vermelho, é o dom de operação de maravilhas, e outros tantos que nós temos na Bíblia. Mas vamos para a 7ª pergunta. Cite os 9 dons espirituais. Cite os 9 dons espirituais. Mais uma vez, no número 3 era a categoria, eu expliquei aqui, mas essa pergunta é para colocar em ordem. Quais são os 9 dons? Em ordem, é o dom da palavra de sabedoria, ciência, discernimento de espíritos, dom da fé, dons de curar, dom de operação de maravilha, dom de profecia, dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. É só conferir 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 em diante. Fala sobre os dons espirituais. Cite 5 símbolos do Espírito Santo. Apenas 5. Nós temos vários. Vou falar dos 5 principais. O Espírito Santo, ele é o vento, o símbolo de um vento. Você não vê o vento, mas sente o vento. Você não vê o Espírito, mas sente o Espírito. Então, o vento é o símbolo da pessoa do Espírito. Nós temos a água, que é o símbolo da pessoa do Espírito. Nós temos o fogo. Nós temos a pomba, que é o símbolo da pessoa do Espírito. Nós temos o selo, que é símbolo da pessoa do Espírito. As vestimentas da armadura de Deus, tudo aponta para a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então tá aí para você colocar e navegar sobre os símbolos da pessoa do Espírito Santo de Deus. Vamos lá? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Olha que pergunta interessante. O que é blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo de Deus? Então, blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo de Deus é você atribuir uma obra que é do diabo a Deus conscientemente. Tem pessoas que falam tantas coisas, mas não tem essa consciência. Quando você tem essa consciência que a obra é do Espírito, você fala que não é do Espírito, você está correndo um grande risco de estar blasfemando contra a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, lá vai um alerta para os senhores. Próxima pergunta. Satanás pode imitar a manifestação de Deus? Olha que pergunta interessante. Satanás pode imitar a manifestação de Deus? Logicamente que pode. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que o diabo ele tem o poder de transfigurar de anjo de luz. Então ele tem o poder ainda de manipular, de enganar. Com Moisés foi a mesma coisa. Quando Moisés lançou o cajado ao chão, o cajado vira serpente e os magos imitam a mesma ação de Moisés. Só que a vara de Moisés, que estava representando a serpente, vai engolir as 2 serpentes dos magos. Então o diabo, sim, ele tem poder para imitar. Ele consegue imitar o poder de Deus. Mas é fácil descobrir quando você tem o discernimento de espírito. 11ª pergunta é interessante, que diz: cite 4 tipos de fé. Cite 4 tipos de fé. Então nós temos 4 tipos de fé. A fé natural, a fé de Tomé, eu só acredito vendo. A fé salvadora,
Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus, aceitou a Cristo, é a fé salvadora. E tem a fé santificadora. Quando você faz o voto com Deus, santificando a sua vida para receber o milagre através do jejum ou de um voto qualquer, é a fé santificadora. E o quarto tipo de fé é a fé como um dom, é a fé sobrenatural. Exemplo, Josué e Caleb viram gigantes, mas profetizaram. Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Eram 12 espias. 10 tinham fé no gigante e 2 tinham fé em Deus que fez a promessa. Essa é a diferença. E essa é os 4 tipos de fé. Anote: fé natural, fé salvadora, fé santificadora e fé como dom. 12ª pergunta. Cite os 9 frutos do Espírito. Cite os 9 frutos do Espírito. Percebe que eu falei singular, não são frutos. É o fruto do Espírito. Lembra da mexerica? Descascou a mexerica, vai conter gomos. Por isso que o fruto se chama amor. O fruto do Espírito é o amor. E o amor manifesta na alegria, o amor manifesta na paz, na longanimidade, na benignidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão e na temperança. Está aí os 9 gomos do Espírito Santo de Deus, que é o fruto do Espírito. 13ª pergunta. Ter os dons espirituais é uma prova de espiritualidade? Resposta é não. Por que não? Porque segundo a Bíblia, em Mateus 7, capítulo 21, versículo 22 e 23, para essa leitura, para os irmãos compreender, olha o que diz a Bíblia concernente ter os dons espirituais. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos? Percebe que a pessoa tem o dom de profetizar. Nós, em teu nome, não expulsamos demônios. A pessoa aqui tem um dom de discernimento de espírito. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha o dom de operação de maravilhas aqui. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então compreenda essa verdade. Uma coisa é ser um homem de Deus, outra coisa é ser um homem que Deus usa. O homem de Deus é conhecido pelo seu caráter, pelo fruto do Espírito que transmite a paz para outras pessoas. E o homem de Deus é apenas um homem que Deus usa. Aliás, o homem que Deus usa, ele é apenas um homem que tem uns dons espirituais, mas não tem o caráter de Cristo sobre vós, sobre ele. Então, essa é a diferença. Uma coisa é ser um homem de Deus, conhecido pelo fruto, caráter. Outra coisa é ser um homem que Deus usa. Vamos para a pergunta, então. 15ª pergunta. 14ª pergunta. Para que servem os dons espirituais? 14ª pergunta. Para que servem os dons espirituais? Os dons espirituais servem para edificar, consolar e exortar. Então, os dons que você tem não é para te promover, é para edificar, é para exortar e é para consolar. Para isso servem os dons espirituais. 15ª pergunta. O Espírito Santo pode, em algum tempo, abandonar o cristão? Resposta não. Aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Nós estamos debaixo da proteção de Deus. Se você sair, você que decidiu, você que posicionou ao contrário, a mão de Deus está lá, ela permanece. Deus jamais vai nos abandonar. Nós que saímos da presença de Deus. Então Deus não pode, o Espírito Santo não pode abandonar nenhum cristão. O que é o selo do Espírito Santo? Então, selo aqui quer dizer propriedade. Você foi selado pelo sangue de Cristo. Então, você é propriedade do Espírito Santo de Deus. Está uma autenticidade, está selado pelo Espírito Santo de Deus.
Isso é a propriedade dele. 17, cite qual o dom que você tem. 17ª pergunta, cite qual dom que você tem. Então, aí, pessoal, usa falar profecia, dom de revelação, dom do conhecimento e por aí vai. Qual dom você deseja receber do Espírito de Deus? E a última pergunta, qual dom você deseja receber do Espírito Santo de Deus? A palavra para os irmãos, 1 Coríntios 12:31, está escrito: procurai com zelo os melhores dons e eu, Senhor, te mostrarei o caminho mais excelente. Deus abençoe você, parabéns por esta avaliação e continua mergulhando na palavra de Deus. Deus abençoe.